Alguns de vocês que acompanham aqui o canal Forja do Estudante Aprovado já sabem que eu estou estudando para medicina, outros não sabem, né? E esse vídeo aqui é um vídeo um pouco diferente daquilo que vocês estão acostumados a ver por aí. Eu quero contar para você porque eu não passei em medicina em 2023. Né? Todo mundo sabe aqui que eu não fico escondendo os momentos ruins, os momentos de queda. Né? Eu contei para vocês já várias vezes que quando eu passei nas PSECs, antes disso, eu reprovei uma penca de vezes na IAR e 2 vezes na AFA. Né? Até eu conseguir ser aprovado em primeiro lugar no concurso de oficial bombeiro, foram muitas quedas. Inclusive, né, no ano de 2019, eu fiz a prova das PSECs mais uma vez e eu não passei. Então, assim, eu fiz a prova das PSECs em 2018 e fui aprovado. Tive que sair de lá por um problema de saúde. Fiz as PSECs de novo e não passei. Fiquei com uma nota boa, fiquei com 72, eu acho. Só que nesse ano a nota de corte foi mais alta, eu fiquei de fora. Então, o que acontece? Eu não tenho vergonha aqui de dizer, pelo contrário, eu acredito que isso tem um valor educativo absurdo, tem um valor educativo enorme, você aprender com seus erros. E é o que eu sempre busco fazer. E eu quero contar pra você o que deu errado no meu estudo para medicina em 2023, por que eu não consegui a aprovação. A minha média final no Enem acabou ficando em 770, ou seja, a média mais baixa aqui do Rio de Janeiro seria a Unirio, que ficou 797. Então, 27 pontos de distância, não deu certo. E antes disso, é interessante entender como é que eu tomei a decisão de estudar para medicina. Em primeiro lugar, né, isso era uma ideia, mas é daquelas ideias que ficam vagando pela sua cabeça um tempão, sabe? E que você nunca coloca elas em prática porque não tem um motivo, não tem um porquê coerente. Sempre me passou pela cabeça assim, eu podia fazer medicina, né? Seria uma ideia legal, seria um negócio legal, mas nunca encontrei assim um motivo, um porquê coerente, uma coisa mais profunda, né, que me movesse a isso. A ideia de medicina era, podia fazer, assim como podia fazer engenharia, assim como podia fazer direito, podia fazer qualquer coisa, né? Assim como podia fazer qualquer curso, podia fazer medicina. Mas não era uma coisa que me movia muito. Isso até o ano de 2022. Em 2022, nasceu a minha primeira filha, a Maria Madalena, e no dia em que ela nasceu, né, todo aquele ambiente do hospital, aquilo mexeu muito comigo. Eu fiquei esperando na sala dos médicos, na sala de espera ali dos médicos entre as cirurgias, e aí eu vi o pessoal, né, das equipes e tal. E no final do parto, o Dr. Jairo, que foi quem fez, por sua vez, pra vocês terem uma noção, né, de quem é o Dr. Jairo, o Dr. Jairo foi quem fez o parto da minha esposa, né? Quem retirou a minha esposa da barriga da minha sogra. Então o Dr. Jairo já tá há algum tempo fazendo partos por aí, né? E ele, no final do parto, ele virou pro residente que tava lá com ele e falou assim, cara, a medicina é linda, né? Com brilho no olho, sabe? E aquilo ali me chamou muita atenção porque eu conectei uma coisa com a outra na hora. Eu falei, caraca, esse cara já tá aí, olha só, minha esposa tem, na época ela tinha 22 anos, eu falei, bom, ela tinha 21 na verdade, tava pra fazer 22, falei, caramba, pelo menos há 21 anos ele tá fazendo parto, e ele continua com esse brilho no olho. Isso é uma coisa que eu sempre admirei muito, né? Era uma coisa que me chamava atenção, mas que naquele momento ali me tocou bastante. E aí depois eu fui pra casa, quando cheguei em casa, né, conversando com a minha avó virou pra mim e perguntou, sem nem saber desses pensamentos, dessas reflexões que eu tava fazendo, Matheus, por que você não faz faculdade de medicina? Sei que pode ser uma pergunta de vó, normal, né? Mas foi um negócio que me chamou a atenção, porque eu falei assim, caramba, né? Ela perguntou isso, assim, exatamente nesse momento. E aí eu fiz todo um processo de discernimento, pensando, a princípio, né, eu fiquei pensando assim que se fosse para fazer medicina mesmo, eu acho que eu gostaria de fazer depois olhando para pediatria, embora isso seja meio besteira, né, escolher antes mesmo de entrar na faculdade, que na faculdade você aprende muita coisa. Tem um grande amigo meu, o Josias, está fazendo a faculdade de medicina agora. Ele falou, né, que ele entrou com a cabeça de querer fazer psiquiatria, mas já mudou de ideia pelas circunstâncias e por tudo que ele foi aprendendo na faculdade. Acaba que hoje eu acho que eu gostaria de prosseguir na psiquiatria, que é onde eu mais tenho essa afinidade com algo que eu já faço hoje, né, que é ajudar as pessoas a serem excelentes, ajudar as pessoas a serem o melhor que elas podem ser. Mas, enfim, né, falei com o Padre Rômulo, meu diretor espiritual, e a pergunta dele foi maravilhosa. Foi assim, se você tem tempo, você tem disposição, isso não vai atrapalhar a sua vida, você não está fazendo ainda por quê? É óbvio, eu sempre incentivo
quem é um filho espiritual meu e que quer o melhor pra si, vá. É isso aí. Então, uma decisão que eu tomei naquele momento ali, mas atenção à cronologia, né? 2022, eu já estava 3 anos sem estudar, né? Porque não sem estudar, estudo de vida intelectual é uma coisa que eu faço todo dia, mas estudar para concurso, para vestibular, que a última vez que eu havia entrado nessa disciplina de estudo de competição havia sido lá em 2019, quando eu fiz a prova do oficial de bombeiro aqui do Rio de Janeiro, quando eu passei em primeiro lugar. Então eu já estava 3 anos parado. Estava como um atleta que treina os outros, né? É um treinador de futebol, por exemplo, né? Você pensa assim, ele já tá lá há 10 anos sem jogar futebol. Se você botar ele no campo, ele vai saber jogar, mas ele não vai jogar tão bem quanto aquele que está treinando todo dia direitinho, né? Ele sabe o caminho das pedras, mas não é uma coisa que ele está fazendo agora. Então, apesar da minha profissão requerer que eu esteja o tempo todo ajudando os outros no caminho das pedras da aprovação, eu não estava mais trilhando esse caminho das pedras, né? Eu já não estava mais estudando. E o ano de 2022, o finalzinho desse ano, a gente veio para casa, né? Teve toda a adaptação necessária, né, para esse momento de vida novo, nossa primeira filha, a gente descobrindo um monte de coisa. Então, o tempo que me sobrava era pouco e eu estava indisciplinado, estava fora de forma, não estava estudando bem ainda. Eu sentia aquela resistência, aquele atrito muito grande, né, para conseguir encaixar uma rotina de estudos para o vestibular. E a coisa não estava fluindo muito bem, mas mesmo assim eu fui tentando, fui aos pouquinhos, e isso foi se arrastando até 2023. Em 2022 eu fiz a prova da UERJ, que teve, mas essa foi uma prova única, uma prova de múltipla escolha e de redação, mas eu fiz quase que sem estudar, porque a prova foi em novembro, né, eu tomei essa decisão em julho, e finalzinho de julho comecei a estudar mesmo assim, quando a Maria Madalena já tinha um mês. Então eu comecei a estudar já quase chegando em setembro. Então foram 2 meses de estudo só. Eu até fiz uma nota legal, fiz 48 de 60, mas estava longe do que era necessário para medicina. E aí, não passei, continuei estudando, tentando estudar, organizando, ainda com uma certa inconstância. E foi só em 2023 que eu comecei a estudar de verdade. A princípio, em 2023, eu estava decidido a fazer para a UERJ, né, para a UERJ de Cabo Frio. 2 razões para fazer a UERJ. Primeira é que eu já conheço a prova da UERJ muito bem. Foi a prova na qual eu passei em primeiro lugar na oficial bombeiro, porque a prova do CFO-CBMERJ era pela UERJ naquela época. E, em segundo lugar, porque a UERJ tem um campus agora em Cabo Frio e eu não tenho a mais mínima intenção de voltar para a capital, para o Rio de Janeiro, né? Eu moro hoje fora do Rio de Janeiro, embora ainda dentro do estado. Eu moro em Maricá e eu não tenho a mais mínima intenção de voltar para o Rio de Janeiro, porque eu saí de lá porque eu já não aguentava mais essa vida de cidade, né? Essa vida de cidade grande em que você vive enlatado igual uma sardinha. Então não pretendo voltar, e a UERJ de Cabo Frio é o que fazia mais sentido para mim naquele momento, e é o que ainda faz mais sentido. Mas ao longo de 2023 entrou um fator que eu sempre ensino aqui para vocês e que eu não coloquei em prática, que é o seguinte: decisão e acabou. O que eu sempre falei para vocês aqui, para a galera que já me acompanha há bastante tempo sabe, que eu sempre disse o seguinte: olha, estude para uma única prova, faça quantas você quiser, mas mantenha o seu foco numa única prova. Eu fiquei entre 2 provas, entre o Enem e a UERJ. Fiquei, por quê? Pensando sempre, mas vou ter que fazer uma mudança muito grande de vida, né? Logo depois a gente descobriu, né, ali já em maio de 2023, no maio do ano passado, a gente descobriu que a Maria Rita, nossa segunda filha, estava a caminho. Eu falei, poxa, eu vou ter que fazer uma mudança de vida muito grande, mover a família toda. Não sei se Cabo Frio, não sei se a UF é a melhor opção em Niterói, que está perto de Maricá, não sei isso, não sei aquilo outro, enfim. Começou a entrar aquele monte de dúvida. Eu não me dediquei a uma prova em específico. Fiquei estudando sem rumo. Grande parte do meu estudo, inclusive, foi composto não por estudo, para aprender de verdade as coisas, mas por revisões. Ficar vendo revisões, ficar vendo os itens mais importantes, as coisas que mais caem na prova do Enem, etc. Então, meu estudo ficou assim. E eu estava nesse estado tal de confusão que eu esqueci a data de pagar o boleto da segunda fase da UERJ. Ou seja, eu fiz 50 de 60 no primeiro exame de qualificação da UERJ, fiquei com conceito A,
E eu não fiz a segunda fase, a fase discursiva, porque eu esqueci de pagar o boleto, simplesmente. E eu acabei tendo que ficar só com o Enem. Mas não estava estudando bem pro Enem, não estava me preparando pro Enem desde o início do ano. Então esse fator de indecisão me levou a chegar lá no Enem e, bem, aquilo que eu sou bom, eu fui bem, né? Eu fiz 43 acertos em linguagens, 44 acertos em humanas, mas em natureza eu fiz 32 acertos. Só em química eu errei 4 questões de bobeira. Só em química. Em biologia, graças a Deus, eu consegui gabaritar. Acertei todas as questões, mas em química perdi um monte de questão de besteira. Física já estava enferrujado, muito tempo sem praticar de verdade assim. Também errei um monte de questão de besteira. Em matemática eu fiquei com 33 acertos. Errei um monte de questão de besteira também, porque eu não estava estudando a sério, não estava me preparando direitinho ali para aquilo. E, bem, não estava nem... Veja, eu não estava me preparando para nada. Né? Não estava preparando nem para o UERJ, nem para o Enem. Estava num estudo meio aleatório, sem método, sem organização, sem uma imposição de ordem. E sem ordem, não dá para vencer nos estudos. Seja para um concurso, seja para o vestibular. Sem ordem, você não vence. Por quê? Porque você precisa ter um ordenamento, um crescimento ordenado que passa por aquele ciclo da aprendizagem que eu ensino na Forja do Estudante Aprovado. E que eu falo também no meu livro A Arte da Aprovação. Né? Que é o quê? Entender, praticar e aprender. Então, eu não tive essa decisão, não tive essa ordem, não consegui progredir nos estudos. E aí, o que aconteceu comigo? Tive uma nota boa, né? 770, mas uma nota que não deu para o meu objetivo. E o que eu mudei para 2024? Peço à Santíssima Virgem, né, que em 2024 a coisa seja diferente. Mas o que eu mudei para que isso aconteça? Em 2024 eu defini o meu objetivo. O meu objetivo é a prova da UERJ. Eu vou fazer a prova do Enem também, mas eu vou focar na prova da UERJ. Então, minha maior preocupação agora não é nada além de dominar muito bem a química e a biologia, que são as matérias da segunda fase da prova da UERJ, na fase discursiva. A discursiva da UERJ é de química, biologia, de medicina, né? Química, biologia e redação. Então, a partir já do meio do ano, eu vou começar a fazer redação no modelo da UERJ toda semana. Vou dominar, já estou me preocupando com isso, né? Em dominar todo o conteúdo de química e de biologia, fazendo livros didáticos, fazendo o máximo de questões que eu consigo, já fazendo questões no modelo discursivo, mais na biologia do que na química, porque na biologia eu já estou muito bem, na química eu ainda tenho que melhorar muita coisa. E eu vou fazer a prova do Enem, mas não vai ser o meu foco. Né? Ali quando estiver faltando mais ou menos um mês para a prova do Enem, eu vou pegar um pouco mais, né, dos conteúdos mais importantes da física e da matemática, que vão ser as duas coisas que eu mais vou ignorar, assim. Eu não vou estudar muito física e matemática desse ano, porque não faz sentido. Aí, faltando um mês ali para o Enem, eu vou pegar os conteúdos mais importantes para poder dar uma aprofundada para a realidade da prova do Enem, mas todo o meu foco vai estar focado Meu foco vai estar focado, maravilhoso, né? Todo o meu empenho vai estar focado na prova da UERJ, e principalmente para a UERJ de Cabo Frio, né, que é o que faz mais sentido para mim, apesar da distância, né? Apesar de, em termos de quilometragem, Cabo Frio ficar mais longe do que o Rio de Janeiro, em termos de trânsito, Cabo Frio é mais perto do que o Rio de Janeiro. Então, né, algumas pessoas tinham me perguntado, logo quando saiu o resultado, né, do SISU, etc., sobre o meu desempenho em medicina, e eu falei, eu vou gravar um vídeo para falar sobre isso. Tá aqui. Forte abraço, até o próximo vídeo, fiquem com Deus. E aprendam com os meus erros e com os seus erros também.